Boa tarde, estamos aqui com mais um Mesa para Dois. Hoje eu tô aqui com Priscila. Como é que você é conhecida, Priscila? Que você tem um monte de sobrenomes. Priscila Pitanga. Priscila Pitanga, da Pitanga e Advogados Associados. A Priscila, gente, está entrando com uma ação muito interessante, mas primeiro deixa eu dar aqui um retrospecto. O prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, ou Fernando Kuma, ele foi condenado, transitado e julgado por um crime que ele cometeu na outra gestão dele, em 2004. Ele contratou 2 funcionários para a Zona Azul sem concurso, e isso é crime de improbidade. Ele repetiu a mesma coisa agora, contratando 70. Deve haver outra ação. Mas nessa ação de 2004, que foi aberta em 2008, Fernando foi condenado, entrou com recurso, com embargos, com não sei o que. O último deles foi rejeitado e ele perdeu o prazo para apresentar novos recursos e foi transitado e julgado. Então ele agora está transitado e julgado sem direitos políticos. Então ele agora não tem como botar recurso, não tem como fazer nada. E ao contrário do que a prefeitura diz, ele perdeu o prazo mesmo, tá? Isso consta na certidão de transitado e julgado. Isso consta lá mostra que ele perdeu o prazo. Bom, Priscila, antes de mais nada, me diga uma coisa: desde quando vocês têm esse escritório? Nós temos esse escritório desde 2014. 2014? Qual é a área que vocês atuam mais? Nós atuamos na área, eu eleitoral, minha mãe previdenciário, eu criminal, defesa do consumidor. Nós somos genéricos. Genérico não, né? Batalhadores, porque não dá para ficar só numa coisa, né? Isso. E essa ação, ela está sendo... você entrou com a ação agora, né? Isso. Explica pro pessoal o que é essa ação. Na verdade, essa ação é uma representação pela extinção do mandato do prefeito Fernando Gomes de Oliveira por uma causa superveniente de inelegibilidade. Por quê? A ação de improbidade administrativa, ela tem como efeito típico a suspensão dos direitos políticos dele, que já está no cadastro nacional, já foi oficiado TRE, só que além desse efeito, é o que a gente chama de efeito prodrômico, ele se estende para efeitos secundários, que vai acarretar com uma perda do mandato dele, que deve ser automática, entre aspas, o juiz tem que ser provocado. E nós, observando a norma constitucional do artigo 55 da Constituição Federal, representamos pela extinção dele, do mandato dele. Por quê? Para que ele fosse registrar sua candidatura, ele precisava estar com a plenitude dos gozos dos direitos políticos. E para a manutenção desse mandato, é necessário que ainda tenha essa plenitude dos direitos políticos. E ele perde agora. Então ele perde por falta de condição de elegibilidade, que é uma ação secundária, né? Um efeito secundário. E essa é a representação. E é bom até esclarecer que muitos blogs, muitos veículos de comunicação têm noticiado que nós entramos com a cassação. Não é cassação. Não é cassação. A cassação, ela tem 2 momentos distintos, que pode ser por um recurso de expedição de diploma, até 3 dias depois de diplomado, ou com a AIME, que é uma ação de impugnação de mandato eletivo, que tem um prazo de 15 dias. Não é essas 2 ações. É uma representação pela extinção do mandato, por inelegibilidade superveniente. Né? E não tem opção de ignorar isso, né? Não tem como, porque já está no registro. Tem que extinguir o mandato. Tem que extinguir o mandato. Está na Constituição, está na lei. O juiz não pode ignorar. Na verdade está na Carta Magna, né? Está na Constituição. Ela determina, então não é um mandamento que o partido PDT escolheu, que a advogada Priscila escolheu, mas é um mandamento constitucional, até para que a gente tenha um Estado democrático de direito assegurado, né? Bom, ele não tem mais como colocar recurso nenhum, porque está transitado e julgado, né? Tem como ele conseguir um efeito suspensivo, alguma coisa desse tipo, não? Olha, o que ele poderia entrar se ele não tivesse sido intimado, e aí a gente viu que no diário de 4 de outubro de 2019, o advogado que está regularmente constituído por ele foi intimado da decisão do acordo. Aquele que perdeu o prazo. Isso. Então ele optou, né, por não recorrer. Então, assim, na pior das hipóteses, se ele não tivesse constado o nome dele na publicação, ele poderia entrar com a querela nullitatis insanabile, mas não é o caso. Pode tentar
agravar junto à Justiça Eleitoral, pode tentar. Se tem viabilidade o recurso, aí eu vou deixar para o TRE decidir. Mas que hoje ele está com trânsito em julgado desde o dia 11 de novembro. Novembro de 2019, então assim, ele não poderia receber nem o salário, nem determinar nada. Então ele teria que devolver todo o salário que recebeu nesse período, corrigido naturalmente, e também teria que anular todos os atos dele desse período, né? Alguns atos que não podem ser revertidos, a gente modula. Lógico. Há uma modulação. Quanto ao salário, sim, porque com o trânsito em julgado, o cumprimento da sentença, os efeitos da sentença, porque ela tem eficácia, eles começam da data do trânsito. Então, eles vão retroagir a data do trânsito. A 11 de novembro. A 11 de novembro de 2019. Então, por exemplo, doação de terreno pode ser revogado. Nomeações podem ser revogadas? A nomeação seria um vício de competência que pode ser sanado pelo próximo gestor, né? Se tiver dentro da legalidade, eu acredito que não tenha problema. O que a gente vai ter problema são atos que ferem a probidade administrativa. São atos... A própria contratação das 70 pessoas, então, é um ato, se não me engano, foi depois de novembro. É um ato que não encontra salvaguarda na Constituição. Não está naquelas hipóteses excepcionais de contratação temporária. Não é o caso. Teria que ter prévio concurso público. Inclusive, a Rosita Falcão, no julgamento do embargo, ela cita isso, que não é emergência, não é nada que justifique, não existe nada que justifique. A própria Constituição, sabendo que a administração pública ela necessita de uma engrenagem mais rápida, que ela atende à coletividade, ela excepciona alguns casos, né, para que a coletividade não venha a sofrer. Mas não era o caso. Ele poderia ter baixado edital, portaria, concurso público e não selecionar. Porque aí a gente fere o princípio da impessoalidade que deve regir a administração pública, né? Tem que administrar, procurar o melhor, atender o interesse público e não o interesse pessoal. Que é coisa rara, né? Porque na prática o que a gente mais vê é interesse pessoal. Todo release que sai de prefeitura, e não é só de Itabuna, a primeira frase do release é: por determinação do prefeito tal, como se todo mundo só pudesse fazer alguma coisa se o prefeito for lá e disser, tapa aquele buraco ali, né? Eu vejo muito isso em pré-release, tudo é por determinação do prefeito tal, se tapou o buraco na rua tal. Então, assim, impessoalidade aqui passa longe. Imoralidade também, né? Imoralidade, não vou nem falar de moralidade. Interessante que as últimas 3 gestões de Fernando, ele estava com direito suspenso e concorreu graças a liminar, recurso, etc. E depois que ganhou, ninguém fez nada. Na verdade, o que acontece? Ele tinha condenações, mas que não tinham transitado em julgado, que cabiam recurso. Então, ele consegue uma liminar com efeito suspensivo. Ele tem, inclusive, uma condenação à prisão por desvio de dinheiro federal. Deixa eu me lembrar aqui do que foi. Foi recurso de dinheiro federal, se não me engano, da saúde, que ele desviou para outras contas, foi condenado à cadeia, só que entrou com recurso e tal, isso já tem muitos anos já. O recurso ele tem esse condão de não tornar a sentença exequível. Só que no caso do trânsito em julgado, a sentença é imutável a não ser que eu tivesse um vício de uma magnitude maior, que seria cerceamento de defesa, ele não ser intimado. Que aí ele poderia entrar com a querela nullitatis sanabile, que é um procedimento que é excepcional, né? Não é toda hora que você pode. Mas eu acredito que não seja o caso, porque depois ele peticiona dizendo, olha, eu só não fui intimado do trânsito em julgado. Aí eu olhei o caminho do processo, ele botou documento, deu resposta, foi intimado 1 milhão de vezes. Ele subestabeleceu advogados, ele tinha ciência, ele não teve nenhum cerceamento de defesa. Então, assim, o processo andou. Quando o processo retornou do tribunal, o Ministério Público pediu o cumprimento da sentença. O juiz determinou a intimação dele e, assim como requerido pelo MP, já oficiou o juiz eleitoral e inseriu ele no cadastro de inelegível por improbidade administrativa. Ele já conta lá com os direitos suspensos desde 11 de novembro de 2019. Tem gente que fala assim, mas foi uma besteira, foram 2 contratações, mas não importa quantas foram, né? Se você começa, o crime é o crime. Se você começa a permitir
que haja imoralidade dentro da administração, com o pequeno, daqui a pouco você permite vai o grande. tudo. Talvez seja esse o problema da nossa sociedade. Na verdade, Itabuna tem vícios assim que são comuns no Brasil, mas aqui parece que são mais fortes. Tipo, toda a Câmara, quando é eleita, mais da metade se vende para o prefeito. E aí o prefeito tem maioria na Câmara sempre, aprova o que quer, desaprova o que quer, né? Isso é um vício de muitos lugares, aqui é bem reforçado. Outra é parente de juiz, parente de promotor, parente de vereadores, tudo empencados na prefeitura, então o prefeito acaba ganhando uma carta branca para fazer as coisas, né? Diga uma coisa, você é da onde? Você é daqui mesmo? Sou Itabuna. Itabuna mesmo? Você passou a infância aonde aqui em Itabuna? São Caetano. São Caetano? Mudou bastante o bairro, né? Mudou. Hoje é um comércio forte, é um negócio, né? Um negócio grande. É outra cidade. É outra cidade. E você se formou aonde? Eu formei na Unime. Na Unime? Unime. Que é parceira nossa aqui, tem um programa aqui. Ah, ótimo. Tem um programa Papo Universitário, que é feito pelo pessoal de comunicação da Unime, né? Então a gente tem um carinho assim especial pra Unime, com a Unime, até porque toda hora eu vou lá também dar palestrinha e tal. É um negócio bacana. Muita gente se forma, sai de Itabuna, né? Da mesma forma que muita gente sai e acaba voltando, o pessoal chama de visgo da jaca, né? Eu mesmo sou um caso de que saí e voltei. Você já saiu e voltou, não? Eu estudo para concurso. Eu leciono em cursos preparatórios, advogo e também estudo. Eu tô tentando. Trabalha, viu? Dentro da medida do possível. Tô tentando aí. Itabuna não tem advogado demais, não? Mas tem mercado para todo mundo. Tem mesmo? Tem. A advocacia, ela permite que você tenha uma expansão muito grande, né? Então você pode ir para a área empresarial, olha, previdenciária, você pode dar consultoria, você pode lecionar, né? Você pode dar uma assistência à empresa. Então, acredito que tem mercado para todo mundo. Hoje Itabuna tem bastante curso de advocacia, né? De direito. Tem na UESC, tem na Unime, na FTC, Santo Agostinho. Fora de Ilhéus, né? Ilhéus tem Madre Thaís, Faculdade de Ilhéus. Como é que você vê os cursos hoje? Os cursos são bons? Os cursos daqui? Eu acredito que sim, a gente tem um número muito grande de pessoas sendo aprovadas no exame da ordem, isso reflete o ensino que é. Você está aprovando o exame da ordem, que não é fácil, porque a gente vê que todo ano passam poucos, né? Exame da ordem. Então, assim, a gente pode dizer que o ensino hoje aqui não deixa a desejar em local nenhum. Você, quando começou a advogar, você queria alguma área específica ou você já começou querendo abrir o leque? Não, eu sempre comecei com direito penal. Eu sempre fiz júri, eu sempre fui da área criminal, né? Eu tenho uma maior facilidade, como também me descobri no eleitoral com essa facilidade também, em 2016. Mas a gente acaba estudando porque tem que estudar tudo. É muito diferente o direito eleitoral do direito comum, não? Sim. Pela especificidade e pela rapidez que você tem que dar uma resposta, né? Então, geralmente você tem prazos em dias úteis. Eleitoral, o prazo são horas. Ainda mais em ano eleitoral, né? Em ano eleitoral, registro de candidatura. Então, você tem que estar olhando o mural. Você trabalhou para alguma candidatura na última eleição? Sim, eu sou do PDT. Sou advogado do PDT. De Mangabeira. Doutor Mangabeira. Doutor Mangabeira, um abraço, Mangabeira. Na época da eleição em si, eu imagino que a coisa seja bem intensa, né? Com o direito de resposta, com essas coisas. A legislação mudou um pouco nos últimos anos. Você acha que facilitou, piorou? Como ficou? Na verdade, ela facilita o ingresso daquelas pessoas que não tinham poder econômico para disputar em pé de igualdade. A reforma eleitoral, ela vai inadmitir showmício, aquelas festas todas que você poderia. Grande. Então agora você tem o cara que se candidata ganhando um salário mínimo com aquele que ganha R$1 milhão com paridade de armas, né? Salvo aquelas questões de coligação de majoritária, que aí vai ter um tempo maior.
na televisão. Falar nisso, não vai ter coligação para vereador nessa eleição. Não, né? não. Vai ser uma novidade, né? É. Como é que você acha que vai ser o impacto disso nas candidaturas? Porque antes você tinha muita mula, né, para eleger um ou outro, agora só se for mula dentro do próprio partido, né? Na verdade, agora eu acredito que vai dar uma autonomia para o eleitor, né? Porque às vezes o eleitor ele vai ter que escolher alguém para representar. Às vezes você não tinha um candidato a votar em fulano porque ele está nesse partido, ele vai ajudar o outro, né? Agora a gente vai ter que, quem for candidato vai ter que demonstrar mesmo suas propostas e ter que convencer o eleitor. A gente tem bons nomes que eu acho que se desestimularam de concorrer justamente por causa das coligações. Talvez esse ano aqui o pessoal volte, né? Acredito que sim, porque a coligação ela atrapalhava, porque você tinha um direito eleitoral moderno voltado para a paridade, né? De exercício desses direitos políticos, e você encontrava um impasse quando chegava na vereança, que às vezes para os municípios necessitava mais de atuação. Então você ficava impedido. As pessoas que realmente trabalham para a comunidade, daquelas que já tinham um nome pré-estabelecido. E eu conheço várias que desistiram de se candidatar por causa das coligações. Gente, eu vou fazer um intervalozinho aqui, a gente vai tomar um cafezinho, tá bom? Vamos entrar com habeas corpus ali e a gente volta já, vamos voltar a falar de Fernando, porque eu tenho uma ou outra coisa para tirar dúvida. Vai daí, Paulinho. Mesa para dois. Estamos de volta com Mesa para Dois. Estou aqui com Priscila Pitanga. Pimenta. Priscila Pitanga é do advogado Pitanga e Advogados Associados. Ela entrou com ação, com a representação, pedindo a extinção do mandato de Fernando Gomes, porque ele foi condenado a perda dos direitos políticos, transitado e julgado, então não tem mais para onde correr. E eu queria saber o seguinte: no caso, extingue o mandato dele, mas não extingue o do vice. Não. Só o dele. Só o dele, porque a inelegibilidade é pessoal. Quando você tem uma inelegibilidade que ocorre após o registro da candidatura, que é atacada pelo recurso de expedição de diploma, você consegue tirar a chapa toda. Nesse caso, a ação é personalíssima. Eu não posso transferir a penalidade para o vice. Certo. Então a Câmara ela tem que empossar o vice. Empossar o vice. Que também é Fernando Gomes Vita. Né? Mas assim, então a Câmara tem que empossar o vice. É o que a gente solicita, que o juiz determine, né? Isso que eu ia perguntar. O juiz tem que determinar que a Câmara emposse o vice. Isso. Se a Câmara não quiser empossar o vice, como é que fica? Se ela se omitir, por exemplo, enrolar. Se essa liminar for concedida e determinar que é a Câmara, se ela se abster, tem uma multa. A gente pediu as trens por descumprimento de ordem judicial e tem uma série de... Essa multa é para a Câmara, no caso? Se houver a concessão da liminar e houver algum... Porque não dá para você chegar e determinar uma liminar, um cumprimento imediato. Você tem que dar um prazo para a administração, porque tem todo um procedimento, né? De extinção de diploma, tem que abrir uma solenidade, tem que dar posse. Mas não pode também demorar, né? Mas é uma coisa que acredito que seja em 5, no máximo 10 dias, se for concedida a liminar. Aí se a Câmara demorar, sei lá, um mês para fazer isso, ela pode ser multada. Pode ser multada e o juiz, dependendo, se entender que há um descumprimento, ele, no uso de suas atribuições, pode, acredito que possa empossar. Tá. Da mesma forma que a Câmara, às vezes, pode promulgar um decreto que o prefeito se recusa, né? Isso. Então, no caso, assume o vice. A gente falou aqui de coisas que podem ser desfeitas, né? De decisões do prefeito desde novembro para cá. Agora, por exemplo, contratação. Pode ser desfeito, mas o vice pode refazer, ou não? Depende da contratação. A contratação, ela... Sem concurso, por exemplo. Sem concurso. Se entrar nas excepcionalidades que a Constituição Federal excepciona, tudo bem. Pode Aí permanecer. a gente vai ter um vício de competência que pode ser convalidado. São aqueles vícios que o agente, à época que determinou o ato administrativo, era incompetente, mas o ato é revestido de legalidade. Então o agente competente então, vai e convalida. Não há problema.
Agora, se o ato é revestido de ilegalidade, aí não tem como No convalidar. caso desses 70 da Zona Azul, por exemplo. Acredito que sim. E devem ser decretados nulos, né? E a devolução desses salários que foram pagos como multa. Aí o vice vai permanecer até o fim do mandato. Isso. Né? E Fernando não vai poder concorrer nessa Na verdade, eleição. ele já está inelegível, Já né? está inelegível. Ele está ocupando um cargo que a gente É que as entende pessoas se ser acostumaram a ver ele inelegível e depois eleito, né? O pessoal se acostumou com isso, mas dessa vez não tem como, irregular. né? Porque na verdade ele tinha uma inelegibilidade suspensa. Agora ele tem uma inelegibilidade factível. É real. Se abrir o site do Conselho Nacional de Justiça, vai lá. Se Não abrir tem- o cadastro não tem jeito eleitoral, agora. ele tá. Agora é pra valer. Agora é pra valer. Isso é bem interessante, viu? Esses efeitos da sentença, quando ela começa a ser execuível e quando ela tá suspensa, né? Quando você ganha, mas não leva. É basicamente isso. No caso, por exemplo, de Fernando, mas de outros políticos também que estão com direitos suspensos de vez, eles podem participar de campanha? Aparecer, sei lá, em TV apoiando um candidato ou em comício, eles podem fazer isso tendo direito suspenso, não? Apoiar, eu não vejo impedimento, né? Eu digo apoiar participando de eventos, participando de comício, participando da propaganda eleitoral. Acredito que sim, porque a restrição é dos direitos políticos, mas os outros direitos de ir e vir, de expressar, de se manifestar devem ser garantidos. Eu não vejo problema, O que ele não pode é fechar negócio com prefeitura. Na qualidade de sócio majoritário, inclusive na sentença tem as empresas que ele participa que não podem negociar, ele não pode receber nenhum tipo de crédito, nenhum tipo de incentivo fiscal, de contratar com o poder público, que é na qualidade direta ou indiretamente. E aí a gente entende crédito como salário, né? No caso, a pessoa pede aposentadoria também, não, se tiver? Federal, estadual? Não, porque nesse caso a suspensão dos direitos políticos é ligada ao agente político. Se ele tiver uma aposentadoria porque ele teve um exercício laboral antigo, não interfere. Não, eu digo aposentadoria de deputado. Aposentadoria Não, que Fernando, porque- por exemplo, foi deputado. Ele não perde a aposentadoria dele como deputado. Ou Não, perde? porque essa suspensão é temporária, 3 anos. Ele não pode Ah, tá. contratar. Então perde a coisa Durante. atual. Né? A coisa atual é que perde. Se ele fosse, por exemplo, professor de algum lugar, né? Semi-analfabeto, mas digamos que fosse professor de algum lugar, ele não poderia receber salário, no caso. Não poderia, porque é extra o fato. A gente tem que pegar o fato. Ele já existia uma coisa materializada que se deu pela aposentadoria. Tem aposentadoria, não entra nisso porque é uma coisa que já estava lá. Já era um né? direito adquirido. Agora, se ele fosse funcionário público, por exemplo, em alguma coisa, ele não poderia receber salário. Não poderia. Aí, no caso, a pessoa tem que ser exonerada ou ela fica no cargo sem receber salário? Como é que é isso? É porque No caso desse. essa questão de suspensão dos direitos políticos, ela leva a gente para uma espécie, né, de agente público, porque a gente tem uma mania errada de chamar todo mundo de servidor público, né? Então, agente público é um gênero do qual a gente vai ter várias espécies. Eu vou ter o empregado público, o servidor público, o agente político, que são aqueles que provêm de mandato eletivo, e aí a gente tem 2 exceções a esses agentes políticos, são juízes, promotores e membros do Tribunal de Contas. Nessas situações, eu devo olhar para especificidade. Ele foi improbo na condição de agente político, então ele perde o mandato. Ele é condenado por improbidade na condição de servidor público, no exercício daquela função. Tem que olhar para o exercício daquela Separa função. as duas coisas. Entendi. É porque a gente é sempre servidor. Eu tô falando em coisa só em tese, porque a gente tô aproveitando para abarcar outros exemplos. Não é o caso de Fernando, que é só prefeito e tal, né? A gente tem que olhar para a condição dele, de agente público. Então aí ele vai se aposentar, né? Agora, as sentenças são suspensas por 3 anos a partir de 11 de novembro. 11 de no novembro. caso, né? Então, 2020, 2021, 2023. Aí ele recupera os direitos Em políticos. 2024. Não é isso? Isso. Eu lembro de um caso uma vez, acho que foi a prefeita de Camamu,
que ela não podia ter se candidatado por causa de um dia, ou 2 dias, ou 3, porque a suspensão acabou, acho que um dia depois da eleição, alguma coisa assim. Aí ela foi eleita, ficou 2 anos no cargo e foi retirada por causa disso aí. Porque a gente não tem aquela prescrição. A gente não pode aceitar a prescrição virtual no direito eleitoral. O período da inscrição é até 15 de agosto, 16 de agosto. Então, dia 17 eu não estou, mas naquele momento, qual era a sua condição? Era a condição de impedido. Não importa. Foi alguma coisa assim que aconteceu com ela. Coisa de poucos dias mesmo. Eu não posso. Erraram no cálculo lá. Aí eu não posso fazer uma prospecção de uma prescrição. Tudo bem, mas é só a inscrição, mas se a inscrição fosse um dia a mais pro mandato, ela estaria livre. Eu tenho que olhar o marco. Qual é o marco? E aí porque senão não adianta ficar suspendendo ninguém, né? Aí a gente vai prorrogar sempre prazo. E esses prazos de penalidades, eles não podem ser convencionados. A lei determina, a lei é cogente, a gente obedece. Tem uma coisa, o que é mais complicado no direito eleitoral, assim, do dia a dia, na prática? O que é mais complicado de fazer, ou de rebater, ou de consertar? Mais difícil, na verdade, depende. Porque assim, se você tá dentro, você conhece o direito eleitoral, você não tem problema. O direito eleitoral ele é muito fácil. O que acontece é período de campanha. Então, o que é propaganda política antecipada? Bom tema esse. Vou aproveitar esse tema porque essa semana teve uma decisão mandando o Valderico Reis Júnior, tirar os outdoors, que é presidente da Associação Comercial da Associação Comercial de Ilhéus, filho do ex-prefeito Valderico Reis, possível candidato esse ano, né? E ele colocou uns outdoors. Eu, sinceramente, eu não vi os outdoors, não sei se posso julgar assim, mas para a justiça eram outdoors que remetiam à candidatura dele, ou que pelo menos evidenciavam ele no ano eleitoral, né? A propaganda eleitoral ilegal, ela não precisa ser explícita, né? Não. E aí, o que é que acontece? A gente tinha um monte de, ao mesmo tempo, abertura e sistema de freios e contrapesos para a propaganda eleitoral. Nessa reforma eleitoral ficou bem claro que eu sou pré-candidato, eu posso expor quem eu sou, a minha pessoa. Sim. Então eu posso participar da vida da sociedade desde que eu não peça o voto explícito. Até pouco tempo o que é pedir o voto? Entrevista no rádio poderia, qualquer coisa poderia. Mas o que é um pedido explícito no voto? Aí o STF foi para análise do discurso francês e disse, olha, não basta que eu analise o pedido de voto pelo verbal, eu também tenho que ver o não verbal que remete. Então, não tem uns 30 dias o STF decidiu também que o outdoor, que faz menção, ainda que ele não tenha o verbal transcrito ali, ele vai caracterizar a propaganda. E eu acredito que foi isso que a juíza utilizou. Uma coisa que tem muito por aqui é o candidato que coloca outdoors de amigos do candidato homenageando ele. Isso é propaganda ilegal, né? Mas aí o que acontece? O juiz não pode agir de ofício. Tem que haver uma representação. Sim, mas havendo a representação... vai se apurar. Aí fica muito... é um critério... Tem aquele negócio de mensagem de aniversário do político, ou o político desejando feliz aniversário para a cidade. Vai depender muito do livre convencimento do magistrado que estiver ali julgando. Ele vai analisar e vai naquele contexto. Eu também não vi o outdoor de Ilhéus. Eu acho que a coisa ainda é um pouco subjetiva, né? Porque, subjetivo. Por exemplo, eu já vi outdoor assim, não sei quem parabeniza a cidade e tal, dias melhores virão. Isso é mensagem política. Isso é mensagem política. Agora também já vi só parabéns à cidade, ponto. Aí fica complicado, né? O cara tá se expondo, tá ganhando exposição do nome dele, mas não pediu voto, não soltou slogan. Então eu acho que é meio complicado mesmo, né? Na verdade, a gente começa a ver a campanha quando a pessoa se intitula pré-candidato. E então, a partir daquele momento, começam os olhares de violações. Quer dizer, o cara se intitula pré-candidato e aí bota um outdoor, parabéns Itabuna pro seu aniversário, ponto, sem slogan, sem nada, mas ele já se declarou pré-candidato, né? Eu não vejo o pedido implícito, porque ele, como
ele quer ser o gestor dessa cidade, ele quer uma cidade melhor. Então ele parabeniza a cidade que ele pretende melhorar nesse contexto. Aí eu tô falando que ele é uma pessoa que se importa com a sociedade. Já se ele colocar algum adendo, né? Alguma coisinha que vai interferir nesse livre convencimento. 2021 mas isso, será melhor, né? Aquelas coisas. Mas isso assim, isso é o que eu tô falando. Eu não sei como é que os magistrados eleitorais de Itabuna vão ver. Porque a reforma é muito nova. Ainda é um pouco subjetivo, né? Ainda é um pouco subjetivo. Então vai depender do livre convencimento. E outras coisas. A reforma, ela é programática. Tem algumas coisas que vão acontecer nessa eleição agora. Tem coisas que já estão programadas para acontecer nas próximas eleições. Então é tudo muito novo. Agora tem coisas que é fácil ver que é proibido, né? Por exemplo, showmício, não tem conversa. Tem um som, tem um humorista fazendo show, tem qualquer coisa, é showmício, não pode, não é isso? Não pode, até... Agora, me fala uma coisa aqui, só entre nós, né? O pessoal costuma ignorar um pouco a seguinte situação. O governador do estado vai nas cidades para assinar uma ordem de serviço ou para fazer qualquer coisa, monta um palco, bota um show num ano eleitoral. Isso não é propaganda eleitoral ilegal, showmício? Tá num período de pré-campanha. Espera um pouquinho. Vamos fazer um pouquinho de suspense. Aí a gente já volta. Vamos fazer aqui um intervalozinho. Porque essa parte de showmícios que são na linha divisória ali das coisas é um negócio interessante pra gente debater aqui. Vai daí, Paulinho. Mesa pra dois. Estamos de volta com Mesa pra dois. Estou aqui com Priscila, advogada. E a gente está conversando aqui sobre a seguinte situação. Governador do estado. O governador normalmente inaugura obras pelo estado. Ou assina ordem de serviço, que nem sempre são verdadeiras, nem sempre vão ser cumpridas. Mas assina. A questão é a seguinte. Num ano eleitoral, o governador vem, sei lá, em abril, em maio, assinar uma ordem de serviço numa cidade. Monta um show, traz gente de fora para encher o evento, como acontece sempre. Isso não é propaganda eleitoral antecipada? Depende. Do quê? Depende de onde vai vir a verba pro show. Eu tenho que analisar os pontos. Porque ele pode vir... Do estado. Do estado. Então, pode ser caracterizado, sim. Mas eu preciso entender o período. Que período é esse? Já me lancei como pré-candidato, porque eu tenho um período das convenções partidárias. Então eu me lancei, já sou candidato, já fiz minha convenção. Isso quando você fala se lançou, não é informalmente, é na convenção. Na convenção partidária. Geralmente é em junho. Ou pode ser antes também. Sim, mas... eles colocam sempre junho porque tem uma discussão democrática, período, né? O que acontece? Tô nesse período, tô fazendo isso, Pode configurar? Pode. Mas o juiz eleitoral, ele fica inerte. É como se eu batesse na sua porta. Se eu não bater, você não abre. Então, o que acontece? O direito eleitoral é interessante porque quando você está trabalhando em uma campanha, você tem que ter uma visão holística. Você foca na tua campanha, mas você tem que olhar o dos outros. E muitas vezes não há representações nesse sentido porque os outros candidatos estão preocupados muito com a campanha e não se interessam. Justiça seja feita. Nos anos em que tinha eleição para governador, Rui Costa fez tudo isso antes de junho. Talvez. Tá? A minha dúvida é outra. Ele não é candidato nesse ano, porque não tem eleição para governador, mas ele tem os candidatos dele pelo estado inteiro. Então, ele pode aparecer aqui em agosto, em setembro e fazer um showmício com assinatura de ordem de serviço? Showmício não. Ele pode demonstrar que ele está apoiando. Ele tem essa liberdade, né? Isso na própria cerimônia ele pode falar isso? Estou apoiando, desde que não haja pedido de voto. Meu candidato. Certo. Porque ainda que fosse... Mas sem show, no caso. Sem show. Porque o show, ele tem que... Para que eu configure o showmício, ele tem que ser direcionado para o candidato. Então, se ele vem com uma ordem de serviço, ele camufla. E aí eu não tenho como precisar. E no direito eu não posso ter suposições. Ele não pode fazer o showzinho dele. A prova, nesse caso aí, ela fica muito frágil para uma representação. Agora, o governador ou o deputado
que não é candidato esse ano, ele pode livremente falar do apoio dele, né? Pode. Tem o direito de à vontade, expressão. não é isso? Normal. Ele não está concorrendo a nada, mesmo que é o candidato dele, mas cada um tem seu candidato, tem direito, né? E a propaganda a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque como agora eu tô pegando também o não verbal, e aí tem muita gente já trabalhando de forma equivocada, com a releitura da reforma. Já tinha antes, agora vai ter mais, né? Agora nós temos. Porque tem gente que faz propaganda ilegal por ignorância mesmo, por não saber que aquela regra é assim, não é? Tem muita gente assim. Itabuna, Lavagem do Beco Fuxico foi um berço de propaganda ilegal. E de elementos, né? Para representações. Cabem aí agora todo Depende mundo do se interesse adequar. dos outros também, né? Dos partidos. Mas isso é um jogo de estratégia. Mas que as pessoas estão ainda... Quais são as principais mudanças para esse ano aqui, nessa parte eleitoral? Aqui, a ausência da coligação. Né? Vereador. A majoritária vai manter a coligação. Mas tempo de TV para a majoritária vai ser bem maior dependendo da coligação. O vereador vai ter muito pouco tempo. E o básico, aqueles mesmos problemas da boca de urna, de respeitar na data da eleição os procedimentos eleitorais. Então, o meu crachá tem que ter um tamanho padrão que o eleitoral determina para que eu seja fiscal. O que é que vai configurar a boca de urna? Se eu estiver armazenando o material e eu vou toda hora e volto, ainda que eu não esteja distribuindo, pode configurar. Então eu tenho que saber muito bem as condutas. O eleitor vendo uma conduta errada no dia da eleição, ele pode procurar alguém para denunciar? Pode. Quem é que ele procura? Ele deve procurar a autoridade policial. Porque o que acontece? Mas no local lá? Na zona eleitoral? Porque que quando a gente tem um berçário, os colégios eleitorais aqui, a gente, graças a Deus, o 15º tem colocado posicionamento ostensivo mesmo na área. É sempre muito bom. Muito bem. Então, assim, a gente não pode reclamar. Isso aí eu acho que a PM daqui, ela dá show na eleição. Dá suporte, cavalaria, a moto, são os veículos. Organização do trânsito, tudo. O PO mesmo, tudo muito bom. O que acontece? Você, qualquer um pode dar voz de prisão no ato flagrante. O cidadão pode dar voz de prisão? Pode. Se vê outro cometendo crime, ele pode dar voz de prisão. Só se que não nesse tiver medo caso, de apanhar do cara. Né? Só que nesse caso é melhor que a gente chame a autoridade policial ou algum preposto do cartório eleitoral, né? Porque ali eles poderiam dar a voz de prisão. O interessante é a polícia, né? Até porque, tudo bem, mesmo que a gente possa dar voz de prisão, você não vai peitar o cara, né? Você chegar lá, tem um cara de 2 metros de altura, você vai dar voz de prisão pra ele. Agora, por outro lado, a gente tem algumas manifestações que estão sendo aceitas. Eu posso ir vestida com a bandeira, eu posso entrar com a minha bandeira, eu posso estar com o manto do meu partido, do meu candidato, desde que eu não faça manifestações que chamem a atenção. Teve uma época que não podia, né? Nada. Não podia nada. Agora pode. Pode, desde que seja silencioso, que não fale nada. Não fale nada. Dependendo da estratégia, o candidato pode botar 50 pessoas com a camiseta dele lá, desde que não peça voto. E fique quietinho. E fique quieto. Mas que tenha um impacto visual, vai poder. Apesar de que a eleição aqui em Itabuna geralmente é bem tranquila. Em relação ao tamanho da cidade e tudo, eu acho que é bem organizada e é bem tranquila. O eleitoral tem feito um trabalho trabalho é bom. de pré-treinamento com os mesários. Então, assim, a gente não tem problema. As urnas hoje não apresentam trabalho. Bem confiáveis mesmo. Já estão bem, como é que chama? Já estão bem rodadas, né? E a novidade é a biometria, né? O que tinha para dar de problema já deu, já consertou. Então, assim, são urnas já muito testadas. Ainda que a gente tivesse uma pessoa com documento de outro, com as feições bem parecidas, que pudesse passar despercebido por um presidente de sessão alguma coisa, hoje a gente tem a biometria, que é uma novidade, né? Para mim, a melhor revolução eleitoral é a biometria, porque quando se acabou o voto em papel, se acabaram várias formas de fraude. Eu lembro muito aqui em Itabuna que tinha fraudes, por exemplo, as urnas vinham para um lugar para contagem, a pessoa ia lendo o voto e outra pessoa ia anotando numa planilha os votos. Era muito comum o cara enxertar voto na planilha
entendeu? E depois ninguém checava isso e por aí vai. A urna eletrônica acabou com várias formas de fraude, mas ainda restou aquela ameaça que é muito feita junto a pessoas de pouca instrução, de que eu vou saber se você não votou em mim. Isso mesmo com a urna eletrônica ainda existia essa conversa. E outra, tinha gente, ainda foi pego gente com vários títulos na mão votando pela pessoa em alguns lugares. Com a biometria não tem jeito. Não tem, a não ser que ela corte o dedo da pessoa e leve no dia. Mas a biometria, para mim, resolve o que faltava resolver das fraudes. A gente ainda encontra esses mitos, né, das eleições. Mas assim, quando você vai, é bom que todos os partidos tenham fiscais em cada sessão, porque o que acontece? Quando a urna ela inicia, ela imprime a zerésima. O que é a zerésima? Uma lista dizendo que ela está zerada. Ela é bem segura. Ela é bem segura. E depois ela tem a quantidade de pessoas votantes, tem que ter a quantidade de assinaturas. Então você consegue. Agora, identificar o voto, não. O que é que eu posso ter? Eu posso ter uma pessoa com defeito. Não tem como. Mas essa conversa ainda cola com algumas pessoas. Né? É muito comum a gente estar trabalhando e eu fui votar em fulano, apareceu ciclano. Isso aí eu ouço também. Muita gente não sabe votar ainda direito também, né? Todo ano eu me coloco à disposição da Justiça Eleitoral para que ela coloque uma urna em algum lugar e a gente divulgue para a pessoa ir lá experimentar. Antigamente tinha no shopping, né? Tinha. A gente sempre divulgou, né? Na última eleição foi para governador, tal, não teve. Eu quero ver se nessa eu converso com o pessoal das 2 zonas eleitorais pra gente colocar a urna em alguns lugares. A gente fica aqui divulgando, ó, vá lá experimentar a urna, aprender como é que vota e tal. Porque assim, quem sabe votar, vota em segundos. Né? Eu, inclusive, sou favorável a unificar todas as eleições, porque hoje o cara vota em todos os cargos no instante. É rápido. Porque o país tem um gasto enorme de 2 em 2 anos. Podia cortar pela metade, fazendo de uma vez a cada 4 anos. Né? E eu acho que mesmo o pessoal que tem mais dificuldade conseguiria votar em todo mundo num prazo razoável, num tempo razoável, entendeu? Agora é importante ter esse treino, né? Vá lá conhecer a urna, vá lá ver como é e tal. Mesmo porque nós temos muitos jovens iniciando a vida, o gozo dos direitos políticos, né? Temos idosos também que, mesmo sendo facultativo, eles querem. Eu conheço gente com 90 anos que quer votar. A incapacidade, que quando a gente tinha uma pessoa curatelada, a gente suspendia os direitos políticos, elas agora têm direito de votar. Então a gente tem que ver até onde essa incapacidade, né? A gente tem que treinar essas pessoas, porque uma pessoa com algum problema mental que é relativamente capaz de ter o direito de votar, então é preciso que ele tenha uma certa intimidade com a urna, já tenha visto antes. Então a gente tem todos esses problemas. Eu acho muito importante ainda colocar a urna em alguns lugares para o pessoal experimentar, votar, né? Uma coisa boa com a biometria é que também acaba aquela questão de que o título não tinha foto. Então eu podia votar no seu lugar e... Não, sou a Priscila. Meu nome é Priscila mesmo. Carteira profissional que é mais fácil do que o RG. Pois é, agora não tem mais conversa, né? É biometria com a foto. Interessante também são as questões das sessões com acessibilidade, né? Tem colégio que as pessoas portadoras de necessidades especiais não podem se a locomoção, então sempre tem uma urna em cada sessão para fomentar esse acesso dessas pessoas. A urna para mim só foi duvidosa bem lá no início, porque ela usava o sistema operacional Windows, que ele é fechado. Então você podia ver os procedimentos que a urna faz fora do sistema, mas você não sabia se dentro do sistema tinha alguma coisa fazendo coisa errada. Quando mudaram para Linux é diferente, porque o sistema é aberto. Então qualquer técnico pode ir lá e vasculhar o código todo da urna, né? Como fizeram agora recentemente, o TSE convocou 20, 30 especialistas para tentar quebrar a urna, tentar achar problemas, acharam 1 ou 2 problemas pequenos, já consertaram. Na verdade, hoje eu acho ela bem segura mesmo. Ela está até mais forte, eu diria, porque antigamente eu já coordenei eleições que existia uma rádio dentro do Colégio de Ferradas.
primeiro turno as urnas deram problemas. Por E a rádio interferência? funciona. Interferência. Então, assim, a gente sempre pede. Faltava blindagem na urna. A gente até no partido, a gente fala com as pessoas, olha o celular, porque você pode ter uma interferência. E aí é uma troca de urna, demanda tempo. Atual acho que não deve ter mais essa interferência, não. Isso aí é falta de blindagem. É porque quem montou o equipamento esqueceu que existe interferência, ainda mais na vida de hoje, que tem muita interferência. Você tem torre de Wi-Fi, você tem Bluetooth fazendo interferência, né? Fora ondas de rádio, de TV, tudo. Quem fez no início esqueceu desse detalhe. Ou também a tecnologia avançou muito, né? Não, foi esquecimento mesmo, porque já tinha essa tecnologia na época. Equipamento de rádio, por exemplo, tudo aqui é blindado. Justamente porque a gente está embaixo da torre, né? Então a tecnologia já existia, foi só esquecimento mesmo de alguém. Acho que a gente na última eleição teve problema com uma troca, eu acho, de foi urna. Uma troca. Uma troca de urna, então assim, 100% de eficácia. Você no dia da eleição, você faz como? Você fica num lugar esperando os problemas ou você circula? Como é a sua rotina? A minha rotina, a gente deixa as representações já prontas e a gente passa checando pra ver, porque sempre aparecem denúncias, tá tendo isso, fulano tá comprando voto. E a gente quer uma eleição limpa, a gente quer uma eleição correta, proba, dentro da moralidade. Então, na verdade, eu fico visitando os colégios vendo os problemas. Será que Itabuna vai ser tudo na biometria, não? Eu acredito que sim. Aí vai ser legal, porque não tem negócio de comprar voto. A biometria vai comprar não tem. Como? Comprar só se você confiar que o eleitor vai votar em você, porque... E o eleitor tá muito esperto. Há muito tempo. E tem que estar esperto. O cara que compra voto pra mim é um otário. Porque há muito tempo o eleitor resolveu pegar o dinheiro e votar em quem ele quer. O jogo virou, né? Eu conheço candidatos que viraram para mim e falaram que tinham comprado já os votos que precisavam e depois não tiveram voto nenhum. O eleitor tá muito esperto já tem um tempo, tá? Eu acho que é uma besteira esse negócio de comprar voto. Hoje em dia, o eleitor tá esperto. A gente está caminhando para uma emancipação política dos eleitores muito grande. E o eleitor aprendeu assim, não, o cara é esperto, eu vou ser mais esperto que ele. Me dá o voto, vou votar em você, e vota em outro. Com exceção, lógico, daquela paranoia que botaram de não, vou saber se você não votou. Não tal. sabe. Não sabe. A não ser que o cara tenha 0 voto na urna, né? A não ser que seja só um eleitor naquela sessão. Eu lembro de um cara de Salvador que ele tinha uma família com 5 eleitores, mais ele 6. Ele era candidato a vereador. Ele tinha um amigo que ele ficou com pena do amigo, que o amigo não tinha família e tal. Ele votou no amigo e ele teve 0 votos. Aí separou a família, foi um caos completo. Sila, nosso tempo tá no fim. Eu queria agradecer demais você ter vindo. Foi muito legal o papo. Eu acho que foi muito instrutivo também. Acho que quem tinha dúvida, não tem mais dúvida. Fernando está com os direitos suspensos, está inelegível, não tem recurso, não tem conversa e tem que sair do cargo. Tá bom? Para resumir a coisa, é isso aí. E perdeu sim o prazo, tá bom? Eu agradeço tá lá na também certidão. a oportunidade. Sila, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que o pessoal esteja ouvindo a gente fora daqui também, pela internet. Muita coisa do que a gente conversou aqui serve para várias outras cidades, para vários outros lugares, né? Com certeza tem casos parecidos em outras cidades. Em diversos municípios. Pois é. Então, obrigado Priscila, obrigado a você que está ouvindo. Quarta-feira que vem a gente está de volta e eu devo conversar sobre política municipal de novo, porque eu devo ter aqui a vereadora Charliane. Tem alguns projetos de lei muito polêmicos aqui na Câmara de Itabuna e a gente vai falar disso na quarta que vem. Vai daí, Paulinho.